Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje falaremos um pouquinho sobre educação na era populista. Para que você consiga acompanhar o conteúdo dessa aula, eu sugiro a leitura das páginas 333 a 339 do livro História da Educação e da Pedagogia da professora Maria Lúcia de Arruda Aranha. Então, o primeiro conceito que precisa ficar claro sobre esse período histórico é o populismo. O populismo é um fenômeno que surgiu na América Latina e ele é marcado pela emergência das classes populares urbanas. Ele se dá no Brasil, sobretudo entre 1945 a 1964, é marcado pelo modelo agrário, a substituição paulatina do modelo agrário exportador para um modelo nacional desenvolvimentista. E no populismo, a gente vê que os governos reconhecem, de certa forma, os anseios populares e reagem a tais anseios através de uma política de massa, política essa que manipula e dirige tais aspirações populares. No Brasil, o populismo ele começa com a Era Vargas. Na Era Vargas, nós vamos ver a interferência na economia. É o caso comum que o Getúlio Vargas ele torna monopólio do Estado a extração de petróleo no Brasil, com a criação da Petrobras, e isso é um acordo que tem o cunho de desenvolvimento social. No entanto, essa política de desenvolvimento social nacionalista, ela vai na contramão do que acontece com o final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos eles se consolidam como uma supremacia. Ao longo da República Populista no Brasil, a gente vai vendo que os Estados Unidos vão penetrando no Brasil e a gente vê uma invasão tanto econômica como cultural desse país em nossas terras. A gente vê, por exemplo, no governo de Juscelino Kubitschek, que tem a instalação da indústria multinacional automobilística. Esse é um exemplo de como os Estados Unidos vai chegando em terras brasileiras. E qual que é o impacto disso? A gente vê que essas políticas geram disparidades regionais, porque em alguns lugares havia desenvolvimento e outros não, inchaço dos centros urbanos, aumento da inflação, diferença na concentração de renda e agravamento da pobreza. A República Populista, a gente tem como os presidentes desse período o Dutra, Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Eles vão ter toda uma proposta política e ao longo dos governos dele a gente vai ver um desgaste nessa proposta populista, ao mesmo tempo que as forças conservadoras vão ganhando força e vai colando um discurso anticomunista no Brasil, o discurso de que o Brasil não quer ser uma nova Cuba. Então, com isso, a gente vê que toda essa reação ao movimento populista culmina com o golpe militar que instaura a ditadura em 1964. Na educação, que é o que de fato interessa a gente nesse momento, a gente vê nesse período uma franca esperança no desenvolvimento do Brasil. Até trouxe o jargão do Juscelino Kubitschek, da perspectiva de 50 anos em 5, então é querer desenvolver 50 anos no Brasil em 5 anos. Além disso, a gente tem o desenvolvimento do cinema novo, da bossa nova, da Copa do Mundo, que favorece esse sentimento de esperança. No quadro educacional, a gente tem a saga pela aprovação da LDB de 1961, que a gente vai ver mais à frente, e a fundação da da UNB por Darcy Ribeiro, que traz o primeiro espírito de renovação universitária. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a Constituição de 1943. Ela traz os seguintes pontos sobre educação. Passa a exigir títulos e a realização de provas para ingresso no magistério, descentraliza o ensino, coloca que é papel do governo federal ser um caráter supletivo, não um caráter essencial, prevê a cooperação entre União, Distrito Federal e Estados na causa educacional, tem ainda a questão da vinculação orçamentária de impostos, cabendo aos estados, Distrito Federal e município destinar 20% de seus impostos para gastos com educação e a União 10%. Temos ainda a criação de institutos de pesquisa vinculados às instituições de ensino superior, com a ideia de ajudar
desenvolvimento de pesquisas que fomentem o desenvolvimento da educação no Brasil, pesquisas adequadas à nossa realidade, para pensar nossa realidade educacional. E temos também o desígnio da União como o ente que tem competência para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Depois de propagada a Constituição de 1946, a gente tem um desenrolar de uma longa história. Em 1948, é criada uma comissão para poder se estruturar a primeira lei de diretrizes e bases da educação brasileira. À frente dessa comissão estava Lourenço Filho, e essa comissão ela foi formada sobretudo pelos renovadores, aqueles que assinaram o movimento do Manifesto da Educação de 32, que a gente discutiu na aula passada, e tínhamos a presença também de conservadores, que eu acredito que vocês lembrem do que se trata da nossa aula passada, nós discutimos isso, que são duas figuras principais, o padre Leonel Franco e o Alceu Amoroso de Lima. Esse grupo de trabalho ele atuou em 3 frentes distintas: ensino superior, ensino secundário e ensino primário. Em 1949, quando se tinha esse parecer, o Gustavo Capanema ele vai a público e faz um discurso muito grande contrário a essa proposição da LDB, criada por esse grupo de trabalho, e os argumentos tecidos pelo Gustavo Capanema de que estavam apagando tudo que tinha sido feito durante os governos de Getúlio Vargas tem uma repercussão muito grande que leva ao arquivamento desse anteprojeto. Esse anteprojeto ele volta a ser discutido em 1957, mas ele ainda volta a ser discutido tendo uma polêmica de um embate entre escola pública e escola particular. Anísio Teixeira, nesse período, ele estava à frente do INEP e da CAPES. Ele tinha uma proposta de desenvolver por esses órgãos pesquisas que fomentassem o desenvolvimento da prática pedagógica e da política educacional no Brasil, com o intuito de orientar os sistemas de ensino. Como vocês viram anteriormente, o Anísio Teixeira ele pertence à corrente dos renovadores da educação e ele batia muito na tecla da necessidade de uma escola pública, universal e gratuita. A gente vai ter um certo evento que o Anísio Teixeira ele vai fazer uma conferência, e nessa conferência ele bate nessa tecla de escola pública, universal e gratuita, e a partir disso o Anísio Teixeira se torna alvo de ataques, sobretudo pela Igreja Católica, que a gente chama de reação católica. Os católicos eles vão fazer uma campanha contra a escola pública, gratuita e universal, alegando que esse tipo de escola é um espaço que não dá liberdade de escolha de que tipo de escola a criança vai frequentar. Defendem ainda que é uma escola leiga, ela somente instrui, ela não educa por não ter os preceitos católicos que fogem da moral. Só que por trás desse discurso da reação católica, de defender essa liberdade de ensino, essa liberdade é doutrinária. Por quê? Ela procura dar importância para a igreja e para a família na frente da educação, tentando colocar no Estado um papel suplementar. Todavia, entretanto, no entanto, nós vemos que no caso do segundo grau, por exemplo, a maioria das escolas pertenciam às ordens religiosas. Então, elas detinham o monopólio, recebiam subsídios para isso e não queriam perder território. Então, esse discurso de liberdade de ensino acaba que retarda a democratização do ensino, faz com que uma escola pública e gratuita chegarem à massa da população, essa escola não chega e acaba favorecendo a elite. Indo favorável a esse discurso da Igreja Católica, o Carlos Lacerda, em 1958, ele publica um substitutivo e nesse substitutivo ele faz uma defesa da iniciativa privada e considera que o papel do Estado é auxiliar a manutenção dessa iniciativa privada através de suprimentos de recursos técnicos e financeiros. Em contraposição a essa reação da Igreja Católica, da ala conservadora, nós temos os defensores da escola pública. Nesse período, a gente tem 3 correntes principais de defesa da escola pública. Nós temos a corrente liberal idealista, que ela tem como representantes a Folha de São Paulo e o Júlio Mesquita Filho, dentre outros. Eles acreditam que o papel da educação é converter um homem em um ser moral, formando indivíduos autônomos. Todavia, essa corrente ela não considera que as condições que o indivíduo vive, as condições sociais, são determinantes, vão impactar
no sucesso escolar do sujeito. Temos a segunda corrente, que é a liberal pragmática, que é aqueles que vão na defesa de uma escola pública, uma escola oficial. Nesse período, as escolas particulares elas queriam continuar recebendo subsídios do governo, e essa corrente liberal, que é representada pelos pioneiros da educação, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e o Lourenço Filho, ela vem que recursos para a educação públicos devem ser utilizados para se aumentar a rede educacional e fortalecer a escola pública. Tanto que nesse período a gente vê a publicação do Manifesto dos Educadores, mais uma vez convocados, que são a maioria dos signatários do Manifesto de 1932, que assinam essa defesa da escola pública. E temos ainda a vertente socialista, cujo representante é o Florestan Fernandes, e ele bate na tecla de que a educação ela deve se dar e considerar determinantes sociais, porque a educação ela é um fator de transformação social. A educação vai muito além, a educação tem um poder de mudança. No fritar dos ovos, de toda essa discussão, a LDB ficou entre indas e vindas de 1948 a 1961, quando ela foi promulgada. Ela manteve a base da reforma Capanema, que nós discutimos na aula passada. Ela propõe algumas mudanças no ensino de segundo grau que se torna menos propedêutico com a diminuição das matérias, e as escolas particulares elas conseguem receber financiamento da União para compra, construção e reforma. E esse recebimento desse financiamento seria deliberado pelo Conselho Federal de Educação e o Conselho Estadual de Educação. E acaba que essas instituições elas acabam se tornando espaço de palco de disputas por verbas. Na LDB de 61, apesar da gente ver um Brasil se tornando cada vez mais industrial, ao contrário do que a gente via na reforma do Capanema, que propunha escolas técnicas, a gente vê uma estagnação, uma grande demanda, sobretudo em centros urbanos, e a gente vê que as indústrias começam a investir em treinamento de serviço devido à falta de mão de obra. Esse período também, gente, é um período rico em movimentos de educação popular. O governo desse período só tinha direito a voto o alfabetizado. Então, os governos populistas, que geralmente têm uma relação muito estreita com a população, eles veem a necessidade de prover alfabetização para essas pessoas analfabetas que seriam potenciais eleitores. Só que esse movimento, ele muda de cara com muito pouco tempo, porque ele se torna um local de discussão, de participação política das massas, de tomada de consciência da realidade brasileira, de se defender a bandeira de que educar é conscientizar. Eles têm até o lema da educação do povo, para o povo e pelo povo. E são 3 exemplos, os Centros Populares de Educação e Cultura, que foram criados em 1961 pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, que defende que a cultura popular ela é uma ação política. Nós temos um movimento de base, de educação de base, o MEB, que ele tinha à frente a Igreja Católica, e ele era financiado pelos cofres públicos, era a prática de alfabetização que era confiada aos leigos, se no princípio esse MEB tinha o papel de alfabetizar. No segundo momento, ele se torna um elemento de conscientização das massas, de se fomentar uma educação para o povo, de participação política, de tomada de consciência, e nós temos um movimento de cultura popular que se inicia em Recife, tem na frente Paulo Freire. O movimento de educação popular, o Paulo Freire, trabalha com a alfabetização de plantadores de cana-de-açúcar. Vou colocar o trecho de uma entrevista do Paulo Freire para vocês verem. E o Paulo Freire, depois disso, ele sai para tocar esse projeto no Brasil todo, mas logo se instaura a ditadura militar no Brasil e todas essas iniciativas recebem um ponto final e são extintas. Então, gente, nesse período que a gente viu agora, ele é marcado pelo populismo, pelo embate entre escola pública e escola particular, representando a escola pública e defendendo a escola pública os renovadores, os católicos a favor de uma escola particular. Temos a promulgação da nossa primeira lei de diretrizes e bases e observamos também o surgimento de movimentos de educação popular, uma educação que no primeiro momento a ideia era alfabetizar, no entanto ela se torna um instrumento de conscientização. Então é isso, gente. Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição e até a nossa próxima aula.